Podcast Economia UFPB. Olá, estudantes! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economia UFPB. Meu nome é Arthur Marinho, sou estudante de Economia e estagiário do GAP no período 2022.1. E hoje iremos conversar sobre estágios no curso de Economia, um assunto que gera muitas dúvidas entre os estudantes. E para conversar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Tiago Sobel. Bem-vindo, professor. Obrigado, estou à disposição. Professor, o estágio é obrigatório ou não é obrigatório? Existem essas duas modalidades de estágio no curso de Economia? Arthur, vamos lá. Eu vou tentar diferenciar duas coisas aqui. A disciplina e a forma de você aproveitar a disciplina. Certo? Então, a disciplina estágio supervisionado, ela é obrigatória, certo? Para o curso de Economia como para qualquer curso da UFPB, certo? Isso faz parte do regimento interno da UFPB. Então, a disciplina estágio supervisionado, ela é obrigatória, certo? Agora, existem duas formas de você cursar ou aproveitar essa disciplina estágio supervisionado, certo? Uma delas é você se matriculando na disciplina, certo? E aí, quando você está matriculado na disciplina, você faz um estágio durante o semestre letivo e com isso você pode ser aprovado na disciplina se você cumpre com as obrigações da disciplina, certo? Uma outra forma é quando você não está matriculado na disciplina, certo? E aí você consegue um estágio, mesmo sem estar matriculado na disciplina, você faz o estágio, cumpre com as obrigações do estágio, certo? E, posteriormente, você pede aproveitamento desse seu estágio. Então, você não precisa estar matriculado na disciplina, mas você pede aproveitamento. Essa segunda forma, sem estar matriculado, a gente chama de estágio não obrigatório, certo? Então, são duas formas de aproveitar a disciplina estágio supervisionado, certo? Mas a disciplina estágio supervisionado é obrigatória. Apenas as formas de aproveitar essa disciplina é que a gente chama de estágio não obrigatório e estágio obrigatório. Professor, o aluno tem que se matricular no CIGA para fazer o estágio? Veja, como eu disse na primeira pergunta, existem duas possibilidades do aluno aproveitar a disciplina estágio supervisionado. Uma delas é através do estágio obrigatório, o qual o aluno obrigatoriamente precisa se matricular, certo? E nesse caso, né, o aluno, como ele está matriculado na disciplina, ele precisa entregar as exigências até o final do semestre. Caso contrário, ele vai ser reprovado como qualquer outra disciplina. Certo? E como eu disse, existe a outra possibilidade, que é o estágio não obrigatório, que nesse caso o aluno pode aproveitar a disciplina estágio supervisionado, mas através de um aproveitamento da disciplina. Então, nesse caso, o aluno não precisa se matricular. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, não é obrigatório o aluno se matricular na disciplina, mas quando ele não se matricula, ele tem que fazer os procedimentos do estágio não obrigatório. O estágio tem que ser na minha área de atuação, né? No caso, economia, ou posso fazer estágio em qualquer área? Não, você precisa fazer o estágio na sua área de atuação, certo? Porque a gente tem que ter em mente que o estágio, ele é uma atividade, no fim das contas, ele é uma atividade acadêmica realizada na empresa ou no órgão em que você está fazendo o estágio, certo? Ela não se caracteriza como uma atividade profissional em si. Ela é uma atividade acadêmica realizada nas empresas, nos órgãos, enfim, na universidade, e que dentro desse local onde você está fazendo o estágio sempre há um supervisor, que é uma pessoa que vai lhe acompanhar no estágio, certo? Então, nesse caso, você, como é uma atividade acadêmica e você está fazendo o curso de economia, você precisa fazer um estágio que tenha alguma ligação com o seu curso, no caso, o curso de economia, certo? Então, e isso vai ser comprovado, enfim, posteriormente, através do relatório de estágio. Todo aluno, quando termina o estágio, precisa fazer um relatório em que ele vai descrever as suas atividades na empresa e ali a gente vai identificar se o aluno teve algumas atividades relacionadas no seu estágio que tem alguma ligação com o curso de economia. Posso usar o meu trabalho e aproveitar para dispensar o estágio? Pode sim, certo? A gente tem casos de alunos que trabalham, certo? E entram no curso, certo? É normal, acontece bastante. E nesse caso o aluno pode
solicitar o aproveitamento da disciplina estágio supervisionado através da sua atividade profissional. Desde que, como eu respondi no seu último questionamento, desde que tenha alguma relação com o curso de economia. Então, no seu trabalho, você tem que ter alguma atividade lá que tenha alguma relação com o curso de economia. E havendo, basta você comprovar que tem uma relação formal com a empresa, certo? Então você pode apresentar carteira de trabalho, um contrato e também fazer o relatório, certo? Em que nesse relatório você descreve as suas atividades e havendo alguma relação com o curso de economia, isso daí você vai pedir um aproveitamento da disciplina, isso vai ser analisado e estando tudo ok, você consegue aproveitar a disciplina estágio através do seu trabalho. Certo, professor. O meu trabalho é preciso ter convênio com a universidade, a UFPB? Arthur, essa é uma pergunta muito importante, certo? Porque no caso do estágio, é obrigatório, segundo o regimento interno da UFPB, é obrigatório a empresa ter convênio com a universidade, certo? Então, todo aluno, quando ele consegue um estágio, ele precisa cadastrar esse estágio no SIGA, certo? Que é o nosso sistema interno aqui da UFPB, e nesse cadastro o sistema já indica se a empresa está ou não conveniada com a UFPB, certo? Então, se a empresa tiver convênio, tudo bem, você faz o cadastro e posteriormente é só fazer o seu estágio, no final apresentar um relatório, certo? Que tá tudo certo. Mas se a empresa não tem convênio, aí é possível 2 caminhos. Um primeiro é a empresa conveniar, certo? Então existe um setor de convênio lá na reitoria, em que a universidade ela exige alguns documentos, e isso tem no site da PRG, certo? Eu não vou entrar em detalhes com relação a esses documentos. E a empresa pode apresentando esses documentos, a empresa formaliza o convênio com a universidade e a partir daí o aluno pode fazer o estágio na empresa. Certo? A outra possibilidade é caso a empresa não por alguma razão ela não queira fazer esse convênio, mas possua um convênio com alguma agência de integração, como o CIE, o IEL, certo? Então a empresa pode contratar o aluno estagiário através dessas agências de integração, certo? Porque essas agências de integração têm convênio com a universidade, certo? Então essas são as 2 possibilidades para o aluno fazer estágio dentro da universidade, ou seja, para que o aluno que atenda a essa questão do convênio. Mas um detalhe aqui, certo? Que você falou na pergunta anterior, você perguntou sobre a questão do trabalho, né, e não do estágio. No caso do trabalho em si, não é necessário a empresa ser conveniada, certo? Então o aluno pode solicitar o aproveitamento sem que a empresa seja conveniada. Beleza, professor. O senhor falou em alguns momentos, né, sobre a questão da entrega de um relatório, né, final do estágio. O estágio sendo obrigatório ou não? É obrigatório trazer esse relatório no final? Sim, é obrigatório, certo? Todo aluno, ao final do estágio, existem 3 obrigações centrais no estágio, para formalizar o estágio. Um é o contrato de estágio, que a gente chama de termo de compromisso de estágio, ou a gente ainda abrevia mais e chama de TCE. Então, sempre quando o aluno consegue o estágio, é emitido um contrato e aí todas as partes assinam, a universidade, o aluno e a empresa. A partir do momento que todos assinam, está formalizado e o aluno passa a ser estagiário, certo? Então, o primeiro documento é esse TCE, o segundo e aí os outros 2 documentos é no final do estágio. O aluno precisa apresentar, certo? A coordenação de estágio, uma carta do seu supervisor do estágio dizendo que cumpriu com as suas atividades, certo? Ao longo do estágio, e também fazer um relatório final descrevendo quais foram as suas atividades lá no estágio, certo? Só vou diferenciar aqui o estágio obrigatório e não obrigatório. Esses são os mesmos procedimentos, a única diferença é que no estágio obrigatório o relatório final você faz no próprio SIGA, você não precisa entregar um relatório para a universidade, certo? Você faz lá no SIGA, foi aprovado, ok, certo? No caso do estágio não obrigatório, como você pede um aproveitamento de disciplina, então é necessário você, além de fazer o relatório no SIGA, você entregar um relatório físico na coordenação quando você for pedir o aproveitamento de disciplina.
já que isso vai entrar num processo que vai ser analisado e, estando tudo ok, como eu já falei anteriormente, você vai conseguir aproveitar a disciplina estágio supervisionado da mesma forma. O que muda são apenas esses trâmites burocráticos. Certo, galera. Então fiquem atentos aí, né, em entregar, né, o relatório do estágio. Professor, né, com toda a sua experiência, né, na coordenação de estágios no curso, você pode informar, né, e falar para a gente qual a importância aí, né, do estágio para o nosso currículo, né, o crescimento profissional? Bem, como eu falei, né, em alguma resposta anterior, o estágio é uma atividade acadêmica, né? Então às vezes a gente tem que ter essa noção de que você está na empresa realizando alguma atividade profissional, mas ao mesmo tempo você está aprendendo e colocando em prática o que você aprende na universidade. Certo? Então, ela tem esse caráter mais prático, né? Na universidade você vai aprender você vai estudar as disciplinas e tal, e tem um caráter comparativamente um pouco mais teórico, embora também existam disciplinas em que você vai ter alguma atividade mais prática, certo? Mas ali na empresa você está colocando a mão na massa, certo? Junto com o supervisor, então você já tem um primeiro contato com o mercado de trabalho, propriamente dito. Então ela tem essa relevância, né? Além de que o aluno ele é obrigado a fazer a disciplina estágio supervisionado, mas isso não impede do aluno fazer mais alguns estágios, certo? Para agregar ao seu conhecimento essas experiências no mercado de trabalho, certo? Então é extremamente importante, e se eu for aqui se eu for analisar também em termos do curso em si, eu reforço que a disciplina, o estágio, ela é uma disciplina obrigatória do curso. Então você tem que fazer essa disciplina. Então ela tem importância para a sua formação como uma disciplina obrigatória e para a sua formação como um item a mais, algo a mais para o seu conhecimento, né? No próprio mercado de trabalho. Então ela é extremamente importante, certo? Porque ela faz com que o discente tenha essa oportunidade de ter uma experiência profissional. Certo, professor. Muito obrigado, né, pela sua participação aqui no podcast Economia UFPB. E agora, né, eu abro espaço para, se o senhor quiser adicionar mais alguma fala, né, também suas considerações finais. Arthur, eu que agradeço a oportunidade aqui de esclarecer alguns pontos do estágio, certo? Eu noto ao longo desse tempo que eu estou à frente da coordenação do estágio que o ponto central, o problema central para os alunos referente a estágio é informação. Então, aqui, através desse canal, eu acho que é possível a gente já passar algumas informações para os alunos, através de um canal a mais, certo? Para que os alunos tenham essa noção de como funciona a disciplina estágio, certo? Mais um ponto que eu quero só destacar aqui, que não ficou na nossa conversa, não ficou registrado, é que o estágio ele é regido por algumas leis, alguns regimentos, certo? Dentre elas, pela Lei Federal de Estágio de 2008, a Lei 11.788, pela resolução da universidade, certo? Resolução de graduação, que é a resolução 29/2020. Então, além disso, pelo PPC do curso de Economia. Então, quem quiser ter mais informações sobre estágio, sobre as leis que regem a disciplina estágio dentro da UFPB, pode procurar esses regimentos, essas leis que encontram facilmente no Google, certo? Através de uma busca rápida. Então, eu acho que é isso. Parabéns pelo podcast e eu estou à disposição sempre que vocês me convidarem. Obrigado, ouvintes, por nos acompanhar até aqui. O podcast Economia UFPB é produzido pelo GAP, com a colaboração dos professores Ernesto Luiz e Tiago Sobel e os estagiários do GAP, Arthur Marinho, Eduardo Henrique, Wanderson Gabriel e Gabriel Ângelo. Nos siga no Spotify, YouTube e Instagram do GAP, Grupo de Assessoria, Planejamento e Pesquisa Econômica. Ouça nosso podcast no Spotify, YouTube ou no nosso site ccsa.ufpb.br/GAP. Terminamos aqui mais um podcast Economia UFPB. Esperamos você no próximo episódio.